Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui ao Decisão de Valor e hoje eu vou falar sobre 5 motivos que fazem com que investir em fundos imobiliários seja sim uma decisão de valor. Vamos lá? Antes da gente começar, por favor, deixa o like, compartilha, né? Manda para as pessoas que você acha que podem gostar disso aqui. Curte você também, assim o YouTube sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e também te traz mais coisa, não só aqui do canal, mas de outras pessoas que têm muito para falar sobre o assunto também. Legal? Lembrando que nada do que a gente vai falar aqui é uma recomendação de investimento, mas sim razões para você investir de forma geral em fundos imobiliários, tá bom? Então vamos lá. Bom, lembrando rapidamente para quem não sabe, fundo imobiliário, então, basicamente são veículos de investimento em imóveis, seja ou no setor imobiliário, melhor dizendo. Hoje nós vamos focar principalmente nos fundos de tijolo, que tem um lastro real por trás, seja um imóvel, um empreendimento imobiliário, alguma coisa, e a gente não vai focar tanto nos FIIs de papel, embora muitas das razões que a gente vai falar aqui, elas têm tudo a ver ou fazem sentido também para os FIIs de papel, tá bom? A primeira coisa que eu gosto de fundos imobiliários é que, para o brasileiro, de uma forma geral, é muito fácil de você entender o que é que está acontecendo por trás, né? Basicamente, é fácil você entender que ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de um ou de vários imóveis por trás daquela cota que você está vendo, né? Então, é muito fácil as pessoas entenderem que o modelo tá bom, é como se eu juntasse um monte de amigos, comprasse uma casa, colocasse para alugar, o que a gente recebe de aluguel a gente divide entre as pessoas que são donas do imóvel. Pô, legal. É relativamente simples de você entender essa dinâmica. É legal você investir em alguma coisa que você entenda qual é o mecanismo de geração de renda, de grana que está por trás, da onde você está investindo, colocando seu dinheiro para trabalhar ali também. Isso não significa que seja fácil avaliar um fundo imobiliário. O segundo ponto é que você tem uma possibilidade real de diversificar os seus investimentos de uma forma bastante simples e fácil. Por quê? Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Se você aluga uma casa, e aqui eu estou partindo do pressuposto que você não vai ter a grana agora para comprar muitas casas, você está colocando uma quantidade grande do teu patrimônio em um único imóvel, que pode ter um problema seja por conta da localização, que pode ter um problema com um inquilino que está ali, vai te dar trabalho e tal, que pode ter um problema, sei lá, que por alguma razão aquela região da cidade não se valorizou, ou de repente aquela cidade inteira deixou de ser atrativa. Então, você está concentrando uma porção relativamente importante do teu patrimônio num único lugar. A gente sabe que isso não é muito legal. Fora que, normalmente, para você gerenciar um imóvel de verdade, você vai acabar tendo aquilo muito perto onde você já está, e se você já tem o seu imóvel próprio, você está concentrando ainda mais o teu patrimônio. Quando você vai para um fundo imobiliário, você vai comprar um fundo que ele por si só muitas vezes já vai ter uma diversificação de imóveis, então tem, sei lá, lajes corporativas, o fundo vai ter ali muitas vezes 2, 3, 4, 5 prédios diferentes, em cidades diferentes muitas vezes, e isso ajuda você a diversificar um pouco esse risco que você está tomando. E você pode, obviamente, comprar diferentes tipos de fundo imobiliário para diversificar não só em termos de localização, mas às vezes até em termos de setor. Então, eu vou comprar um pouquinho de laje corporativa, vou comprar um pouquinho ali de shopping, vou comprar um pouquinho de logística. Então, você tem condições de diversificar um pouquinho os mercados que você está atingindo, os tipos de locatário que você está atingindo, as cidades que você está atingindo e espalhar o seu dinheiro para que se você tiver algum problema, ou se algum desses prédios, algum desses lugares tiver problema, você não está afetando todo aquele teu patrimônio, tá legal? Então, isso é uma coisa bastante legal também aí do ponto de vista de investimento em fundos imobiliários. O terceiro ponto que eu queria trazer é liquidez. Está um pouco ligado com esse segundo, mas por que eu acho importante? Se você vai comprar uma casa para alugar, você tem que juntar todo o dinheiro de uma casa. Ou você vai lá partir para fazer, enfim, consórcio, financiamento, outro tipo de coisa que não é o foco do vídeo a gente discutir se faz inclusive sentido isso ou não. O fato é, você precisa levantar uma quantidade grande de grana para comprar um imóvel ou alocar todo aquele dinheiro no imóvel para daí você começar a ter algum rendimento daquilo. E o que você recebe de rendimento, você não tem muito o que fazer. Porque se você for esperar o aluguel da tua casa juntar dinheiro para comprar uma segunda casa, vamos combinar aí que vai levar bastante tempo até você conseguir dar o tal do efeito bola de neve, que é você reaplicar os rendimentos ali. Lógico que você pode pegar o rendimento de um imóvel qualquer que você tem um aluguel e botar no CDB, em outro veículo qualquer. Tá?
mas dentro da mesma alocação fica mais complicado. Bom, e aí com fundo imobiliário você consegue comprar cotas a partir de R$10, quer dizer, com qualquer dinheirinho que você salva no mês ali, você já consegue investir em imóveis, tá? E a lógica vale também para o contrário. Se você, por alguma razão, tiver uma emergência ou alguma coisa e você precisar dispor desse dinheiro, se você tem que vender uma casa, cara, você tem um problema enorme ali de mercado, muitas vezes vai demorar, ou muitas vezes vai ter que abaixar muito o valor da casa para conseguir vender rápido. Enfim, você tem toda a dificuldade de vender um imóvel ali. E você tem que vender a tua casa inteira. Não tem como você vender um pedaço da tua casa, porque você não precisa do dinheiro da casa inteira, certo? Com fundos imobiliários você consegue fazer isso. Você tem lá R$250 mil aplicados em fundos imobiliários, que seria o valor de uma casa, alguma coisa do tipo. Você fala, poxa, mas eu só preciso de 50 mil. Você não precisa vender tudo, você vende só os 50 mil. Você consegue então fazer um resgate parcial da sua grana e você consegue que esse dinheiro esteja disponível para você num curto espaço de tempo, 2, 3 dias no máximo ali, aquilo provavelmente vai estar disponível na tua conta. Então, se você for comparar isso a comprar e vender um imóvel, é uma simplicidade que praticamente não tem comparação, né? Bom, e tem um terceiro ponto que eu gosto de falar, que tanto os aportes, ou seja, quando você coloca dinheiro, quanto os resgates, eles são menos onerosos. Por quê? Quando você vai comprar um imóvel, você vai gastar toda a grana do imóvel, aí você tem que pagar ITBI no cartório, enfim, você vai ter outros custos até você ter esse imóvel disponível na mão. Aí você vai pôr esse imóvel para alugar. Se você não tem tempo de fazer isso você mesmo, você vai pôr numa imobiliária que já vai comer uma parte do rendimento e o seu aluguel ali ainda vai ser tributado, tá? Esse é um próximo tópico ali. Então você comprou o imóvel, pagou tudo isso. Aí daqui a pouco você resolve que você vai vender esse imóvel. Você pelo menos vai ter que pagar uma corretagem aí de uma imobiliária para achar o cliente para você. Ou você vai ter que ficar muito mais tempo com esse imóvel em mãos. E aí você tem um outro problema que as pessoas não colocam muito na conta, mas que você quer vender uma casa, você vai ter que ficar indo mostrar a casa para as pessoas, atender as pessoas que possam estar interessadas no teu imóvel, se você não tiver imobiliária, né? Então, isso tudo é um custo para a tua vida também, porque bem ou mal você está tendo que dispor do teu tempo para correr atrás desse tipo de coisa. Enquanto que num fundo imobiliário, para comprar ou para vender, é um clique aqui, um clique ali, você vai pagar uma corretagenzinha ali, mas nada perto dos 6% que você paga numa corretora, mais 4% do TBI, isso varia também ali, mas enfim. Então, o custo que você tem para entrar ou sair desse mercado, quando você faz com fundo imobiliário, ele também é muito mais baixo, tá? Quarta razão, é uma razão que todo mundo fala sobre fundos imobiliários, e está certo, que é o fato de você ver o dividendo pingando na tua conta todo mês. Por que que eu acho isso super importante, tá? Te traz uma sensação gostosa, legal, de você começar a ver os frutos daquele dinheiro trabalhando para você logo no mês seguinte, tá? Isso agora comparando não com o imóvel real, porque você poderia alugar e ver a mesma coisa, mas comparando com outros investimentos ali, tá? E por que que isso é tão importante? Porque, para mim, investir ele tem uma série de similaridades com exercício físico, por exemplo, ou com dieta, sabe? Em que a história do hábito e de você conseguir ter uma consistência naquilo é que vai te trazer o resultado a longo prazo. E quando você começa a ver o resultado vindo, por mais que ele seja pequeno, ou seja, sei lá, se no primeiro mês você botou R$10 ali, no mês seguinte você está recebendo centavos de rendimento, mas é alguma coisa. E se você começa colocando o valor cada vez maior, você começa a ver esse rendimento crescendo, você começa a ver os frutos daquele teu investimento rolando, e isso te dá não só uma sensação boa do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, mas começa a te dar uma verdadeira noção do crescimento do teu investimento. Então aquilo tende a fazer com que você se sinta impelido a fazer aquilo repetidamente. Ou seja, vai te ajudar a ter, no mês seguinte, a vontade de investir mais um pouquinho em fundo imobiliário. Tá legal? E isso é uma coisa muito importante no longo prazo, porque te mantém consistente fazendo os aportes ali direitinho. Tá? Então, isso é uma coisa bacana também ali dos fundos imobiliários. Tá bom? E por último, uma coisa que eu também acho bastante importante, que é o nosso quinto ponto ali, é que ele é relativamente fácil de você acompanhar e traçar metas. Eu falo fácil porque isso pode ficar tão complexo quanto você queira, né? Se você for olhar bons profissionais da área, eles vão ter uma série de indicadores para acompanhar ali que são super relevantes e tal. Mas se você quiser manter isso super simples e de uma forma que faça sentido para você, também é possível. Por exemplo, o que eu gosto de fazer com uma primeira métrica que eu olho do ponto de vista bem simplista, assim, sabe? Eu gosto de olhar e falar, tá, o quanto os meus rendimentos mensais vindos de fundo imobiliário estão crescendo ao longo do tempo, tá? Então eu consigo comparar, por exemplo, que, sei lá, o ano passado eu recebia R$1.000 por mês, esse ano eu estou recebendo
R$ 1.500 por mês. No outro mês, no outro ano eu estou recebendo R$ 2.000 por mês. Você consegue ver essa curva do dividendo mensal crescendo e isso é bacana porque, de novo, te dá aquela sensação de que o teu investimento está trazendo retorno e você consegue ver que está crescendo. Então você consegue olhar para aquilo e traçar metas, seja no dividendo puro e simplesmente, poxa, até o final do ano que vem eu quero estar recebendo tantos R$ 1.000 por mês, e você desdobra isso em cotas de cada fundo depois, ou você pode fazer uma meta em cotas. Pô, legal, eu estou tendo esse rendimento aqui, eu vou pegar para cada um dos fundos que eu tenho em carteira e eu quero traçar uma meta de ter, no mínimo, 100 cotas de cada um, 150 cotas de cada um, 1.000 cotas, enfim, variando de fundo para fundo. Então, isso é legal porque, primeiro, fica fácil de você traçar uma meta que é fácil de você acompanhar e realizar. Então, tudo que é mais mensurável ali facilmente, você tem, de novo, mais chance de repetir aquele comportamento e buscar chegar naquela meta, certo? E você consegue acompanhar metas de faturamento, vamos dizer assim, daquele teu investimento. Você fala, poxa, estou vendo o meu rendimento mensal crescer ano a ano, e isso consegue, inclusive, me dar uma dimensão que, sei lá, em tanto tempo eu vou atingir tantos R$ 1.000 por mês ali, sabe? Então, isso é bastante legal. E, de novo, como você tem uma facilidade ali, tanto de fazer aporte quanto resgate, você consegue acompanhar uma evolução mês a mês e todo mês fazer aquela bola de neve ficar um pouquinho maior. Tá legal? Então, essas são as 5 razões, ou as principais razões pelas quais eu acho super importante você ter fundos imobiliários aí na tua carteira, tá? Eu considero sim uma decisão inteligente, uma decisão de valor você ter fundos imobiliários na carteira. E gostaria de escutar de vocês o que é que vocês acham sobre fundos imobiliários. Você tem? Pretende ter? Conta para mim nos comentários aí que a gente dá uma olhada depois, tá joia? Muito obrigado, galera. Curta, compartilhe, como eu falei, é importante para você deixar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda a gente do canal também. Manda esse vídeo para as pessoas que você acha que tem interesse em fundo imobiliário, que possam querer começar a investir nesse produto aí. E é isso aí, galera. Continue com foco nos investimentos para você atingir a sua liberdade financeira. Bora tomar muitas decisões de valor.